Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, sou o Felipe Tecuzati, cirurgião plástico, e hoje nós vamos falar sobre a cirurgia do Mummy Makeover. O que é essa cirurgia? A cirurgia do Mummy Makeover é um termo que surgiu nos Estados Unidos que fala que é a cirurgia da mamãe, também conhecida. É a cirurgia que contempla mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração, para a gente poder tratar o corpo da mamãe após a gestação. A mama, a cirurgia da mamoplastia, normalmente a mulher, após a gestação, principalmente depois de amamentar, as mamas elas se desenvolveram, produziram leite, ficaram com um tamanho maior, e depois que a mulher para de amamentar, a gente sabe que há essa regressão das mamas, né? Elas diminuem de volume, elas acabam ficando com um pouco mais de flacidez e normalmente essas mamas elas caem. Então essa é uma queixa que muitas pacientes têm, que a mama ela tá com excesso de pele, tá caída, tá flácida, e normalmente ela tem também uma alteração no seu preenchimento. E como já tem mais sobra de pele, ela já não tem uma forma bonita e o preenchimento dela já não é mais tão uniforme. Aí sempre durante a consulta a gente tem que passar por toda uma avaliação, claro, ver todas as condições de saúde dessa paciente, mas focando especificamente nas mamas, nós temos que ver como é que é o tamanho dessas mamas, como é que está a qualidade de pele dessas mamas, se vai ser necessário ou não colocar um silicone. Normalmente eu tenho preferência de, se a mulher tem volume de mama, não deseja aumentar o volume e deseja somente remodelar a mama, eu prefiro não utilizar o silicone, apesar de o silicone ser um dispositivo utilizado há muito tempo e muito seguro. Nós sempre temos que lembrar que é um dispositivo que pode ter complicações. Então, quando a gente pode fazer uma cirurgia de mama que não é preciso associar o silicone, porque a mulher já tem volume na mama, eu prefiro, que é uma preocupação a menos, é um risco a menos na cirurgia. Cicatrizes, normalmente a cicatriz da mama, ela acaba resultando num T, que a extensão da cicatriz vai ser determinada pelo excesso de pele que nós teremos que tratar, e o quanto nós teremos que remodelar essas mamas para dar um formato mais bonito. Algumas vezes a gente consegue fazer um L, mas eu acredito que a cicatriz inferior, que ela é, né, na dobrinha da mama, no sulco mamário, ela não aparece. Então eu não sou muito adepto da cicatriz em L, porque eu acho que economizar em cicatriz muitas vezes é economizar em resultado. A gente acaba não conseguindo modelar bem a mama se a gente querer economizar em cicatriz. O importante é ter um pós-operatório bem feito, com acompanhamento próximo, cicatrizes bem posicionadas para que elas tenham qualidade e fiquem quase imperceptíveis. Ainda falando da cirurgia da mama, um questionamento muito comum das pacientes quando vêm ao consultório é sobre quanto tempo depois de amamentar. Algumas mães ainda estão amamentando, algumas até pensam, eu vou parar de amamentar porque eu quero operar. Eu nunca recomendo isso, mas é recomendado de 6 meses a 1 ano após a parada da amamentação para que a paciente possa realizar a cirurgia. A abdominoplastia é a outra cirurgia que contempla o Mummy Makeover, tratar excesso de pele, um pouco da flacidez do abdômen da mamãe. Nós tratamos quando associado à diástase dos músculos reto-abdominais, que é a separação dos músculos reto-abdominais, que eles estão aos pares, e com o aumento do volume do abdômen, há uma maior separação desses músculos, e depois, quando o abdômen regride, normalmente esses músculos eles não acompanham a regressão e há uma separação maior entre esses dois músculos. E esse aumento da separação é que a gente chama de diástase. Então a gente faz uma correção, que a gente aproxima essa musculatura, colocando pontos na região. Normalmente utilizamos um fio farpado, mais de uma camada de pontos, para dar uma maior sustentação. E também nós avaliamos o abdômen para ver se há alguma presença de hérnia da parede abdominal, né? Algum defeito ali na parede
abdominal, que a gente também faz a correção. O umbigo sempre é uma preocupação das pacientes, que o que denuncia, né, que a paciente realizou a abdominoplastia é a cicatriz aparente do umbigo. Eu utilizo técnica de cicatriz embutida do umbigo. Então, somado a cuidados pós-operatórios e uma técnica bem executada, normalmente a cicatriz ela fica bem discreta e nós buscamos sempre dar um aspecto mais natural para o umbigo. Então, o umbigo, nós temos que avaliar cada caso, que as pacientes às vezes têm um umbigo um pouco maior, um pouco menor. Claro que sempre tem aquelas pacientes que buscam algum padrão de umbigo. Eu quero um umbigo um pouco menor, um pouco mais chatinho. Então isso tudo pode ser discutido. E o posicionamento correto. A gente sabe que com aumento de flacidez, o umbigo, além de ficar com um aspecto triste, ele ainda fica abaixo da posição natural dele. Então a gente corrige esse posicionamento. E também lembrar que aquelas pacientes que às vezes tiveram uma grande perda de peso ou passaram às vezes por cirurgia bariátrica, às vezes a gente tem que associar uma cicatriz vertical na abdominoplastia, que aí vira a abdominoplastia que é conhecida como em âncora, ou com cicatriz em formato de flor de lis. Nós corrigimos a flacidez de pele, o excesso de pele no eixo vertical e nós criamos um novo umbigo. Nós fizemos uma técnica onde que o umbigo anterior ele não é utilizado e nós criamos um novo umbigo para ficar com uma aparência muito mais bela e natural. Por último, a lipoaspiração, que é o terceiro procedimento que contempla o Mummy Makeover, a cirurgia da mamãe, é onde nós realizamos uma lipoaspiração corporal focado mais no tronco para melhorar os contornos. Lembrando que quando nós realizamos a abdominoplastia, toda a circulação do abdômen ela é modificada, então nós temos que ter bastante cuidado com a lipoaspiração quando nós somamos outros procedimentos, principalmente procedimentos no abdômen, porque a gente pode ter um risco aumentado de complicações. A maior complicação que ninguém quer ter, mas não porque a gente não quer ter que a gente não deva falar, é a necrose de pele, tá? Que está associado, pode estar associado a uma lipoaspiração um pouco mais agressiva. Claro que tem outros fatores associados, por isso que nós temos que ter cuidado com a lipoaspiração. A lipoaspiração ela é muito mais para melhorar contornos, então a paciente ela já deve ter passado por uma avaliação pré-operatória, tá num peso adequado, né? Ter algumas gorduras localizadas que nós com a lipoaspiração nós iremos retirá-las e junto com isso nós melhoramos o contorno e isso dá um resultado muito melhor. O tempo de recuperação dessa cirurgia, isso é bem importante para o planejamento da família, né? Porque como a paciente opera mama, abdômen, faz um pouco de lipo, ela vai ter que evitar esforços, principalmente no primeiro mês. Nas primeiras 3 semanas o paciente vai ter que ter um cuidado maior para não fazer muitos esforços com os braços, porque terá operado as mamas. Então, com isso, a gente tem que cuidar esforços maiores, carregar muito peso para evitar que aumente o risco de sangramento, de abertura de pontos. Então, isso é bem importante. Claro que a paciente sentada poderá pegar seu bebê no colo, tudo, mas é mais aquela questão de fazer esforços maiores. Então, com 1 mês, a paciente já volta a fazer atividades com menor esforço, de exercícios físicos já pode fazer caminhadas. Com 2 meses já começa novamente a exercitar com um pouco mais de intensidade os braços. E com 3 meses, a paciente ela pode retornar às atividades que costumava fazer. Claro que a gente tem que lembrar que a paciente ficou por um bom período sem realizar atividades porque estava se recuperando da cirurgia, então ela não pode fazer o retorno com a memória que ela tinha de antes da cirurgia e de uma hora para outra querer retornar a realizar todas as atividades. Tem que ser um retorno progressivo para que não tenha lesões e nenhum desfecho ruim. Bem, pessoal, obrigado por assistir a esse vídeo sobre Mummy Makeover, a cirurgia da mamãe. Escreva nos comentários ou mande uma mensagem se tem alguma dúvida que gostaria que eu respondesse, que eu estarei aqui à disposição.